Olá, estamos iniciando uma aula bem bacana ainda sobre os sólidos geométricos, as formas do dia a dia, segundo ano, e estamos no nosso livro 2, na aula 1 da semana 7. Vamos lá? Então, nessa aula nós vamos trabalhar algumas coisas bem importantes. Nós vamos trabalhar as formas do dia a dia, que nós já conversamos. Vamos recordar e fazer mão na massa das páginas 114, 115, 116, 117. Os sólidos geométricos, vamos trabalhar pirâmides e prismas, que a gente não conheceu ainda. Vamos trabalhar as pirâmides do Egito. Aposto que vocês já ouviram falar das pirâmides famosas do Egito Antigo. E na página 118 do material de apoio, nós temos lá o material, a folhinha que nós vamos trabalhar, elas são aqui, ó, a página 118 para a atividade da página 118, perdão, é a página 5 do material de apoio, tá? Então vamos lá, objetos difíceis de rolar, fáceis de rolar e o nosso livro digital. Para que vocês conheçam um pouquinho da história, vocês já ouviram falar do Antigo Egito? O Antigo Egito foi uma civilização de mais de 1000 anos, 5000 anos de vida. O que aconteceu lá no Antigo Egito? No Antigo Egito existiam os faraós, não eram simplesmente reis. Os reis naquela época eram chamados de faraós. E as pirâmides do Egito, essas maravilhas enormes, elas foram construídas para serem os túmulos. Elas foram túmulos construídos para os faraós. Imaginem a dificuldade de construir pirâmides desse tamanho, pessoal. Então, nós temos aqui as três, tá? São 3 pirâmides, eu vou contar para vocês o nome delas, tá? Elas são Quéops, Quéfren e Miquerinos. Quéops é a maior de todas, e inclusive com a pontinha preservada. Quéfren é esta aqui, um pouquinho menor, e Miquerinos é a pequenininha. Essas 3, elas ficam lá numa cidade chamada Gizé. Então, às vezes, vocês vão encontrar na pesquisa, por exemplo, as pirâmides de Gizé, que na verdade ficam no Egito, certo? Elas têm esse conjunto de pirâmides, ele está sempre guardado pela esfinge, essa esfinge fantástica, né? Que dizia assim, decifra-me ou devoro-te. Essa coisa era muito séria. Vocês sabem que na história teve alguém que conseguiu responder a essa pergunta da esfinge? Eu vou fazer a pergunta para vocês e vocês vão pensar. O que é que anda com 4 patas quando é pequeno, com 2 patas quando é adulto e com 3 patas quando é velho? Todo mundo vai ficar pensando. E eu não vou responder, vou deixar vocês pensando nisso até que vocês pesquisem. Cada pessoa que vinha sobre o camelo até aqui para ver esse conjunto de pirâmides tinha que responder a pergunta da esfinge de Gizé. Essa esfinge, então, parava, isso é o que contam, né? Parava para perguntar para eles e dizer assim, você me decifra ou eu te devoro? E todo mundo morria de medo, porque a esfinge, ela tinha o corpo de um leão e a cabeça de um faraó. Então, as pessoas respondiam, e esse era o desafio, responder essa pergunta, qual é o animal que anda com 4 patas quando ele é pequeno, anda com 2 patas quando é adulto e anda com 3 patas quando ele é idoso, ancião, velhinho. Agora é com vocês, fazer essa resposta e contar para a professora na próxima aula. Olha que interessante, aqui a gente vai ver como era uma pirâmide do Egito por dentro. Então, aqui existia, ela tem escadarias, aqui existia a Câmara do Rei. O que é essa Câmara do Rei? É onde eles colocavam, né, os sarcófagos e deixavam aquele sarcófago do faraó ali, porque eles mumificavam os mortos e deixavam as pessoas ali. Eles acreditavam que eles iam para uma outra vida com o mesmo corpo que eles tinham nesta vida. Então aqui existia a Câmara do Rei,
a Câmara da Rainha, aqui um vestíbulo, eles acreditavam que iam precisar desse vestíbulo, e a Câmara Subterrânea, além de um poço e de uma entrada pela pirâmide. Imaginem vocês que é muito difícil achar. Então, se nós cortarmos a pirâmide por dentro nós vamos encontrar todos esses compartimentos aqui. Bacana, né? Vamos pesquisar um pouquinho mais sobre as pirâmides do Egito e vamos conhecer também que existem outras pirâmides diferentes em outros países. Vocês vão descobrir na próxima aula. E aqui nós temos então os desenhos das pirâmides. As pirâmides podem ser diferentes, pessoal. Nem todas elas são iguais. Existem pirâmides de base. A base da pirâmide ela é triangular. Existem pirâmides de base quadrangular. Existem pirâmides de base pentagonal. O que é pentagonal? Que tem 5 lados. E existem pirâmides hexagonais, que tem 6 lados. Então, vamos entender como é que é isso. Olha só que bacana. A professora vai desenhar aqui um triângulo, certo? Todo mundo tá vendo esse triângulo? Muito bem. Essa é a base de um triângulo. É um triângulo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar desenhar uma pirâmide, tá? De base triangular. Eu vou colocar um pontinho aqui e vou puxar aqui as faces dessa pirâmide, tá? Não ficou muito bem feita, mas a professora vai treinar mais. Então, essa é uma pirâmide de base triangular, tá? Porque aqui na base nós temos um triângulo. Muito bem. Agora eu posso encontrar uma pirâmide de base quadrangular. Então, o que eu vou fazer? Se a base é quadrangular, eu desenho um quadrado, tá? E esse quadrado é a forma geométrica que fica na base da pirâmide. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pontinho lá em cima e vou puxar as linhas retas para formar a minha pirâmide quadrangular. Não tá muito bonita, né, gente? Mas desenhando à mão assim para prof é difícil. Então, aqui a base dessa pirâmide é um quadrado. Muito bem. Agora eu tenho uma pirâmide pentagonal. Um quadrado tem quantos lados, pessoal? Por isso ele tem esse nome. Ele tem 4 lados, tá? Quadrado. O triângulo, ele tem... Triângulo tem 3 lados, certo? Agora, eu pergunto para vocês, o pentágono tem quantos lados? Vamos lá, vamos fazer um pentágono? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se eu colocar um pontinho lá em cima, eu posso puxar aqui. Cada um dos lados eu vou até o ponto ali embaixo e eu vou formar uma pirâmide. Muito mal feita, mas a gente tem que tentar desenhar. Então, o pentágono, ele tem 5 lados, tá? Então, a gente vai aumentando os lados da pirâmide. E aqui nós temos uma pirâmide hexagonal. Um hexágono tem quantos lados? Olha que palavra difícil. Hexágono, ele tem 6 lados. Então, como é que eu vou desenhar um hexágono, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ladinhos. Então, eu vou colocar aqui, vou tentar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tá? Vou colocar um ponto lá em cima e vou puxar as faces da minha pirâmide. Talvez essa fique um pouco melhor que as outras. Viu? A gente tem que treinar, pessoal, tá? Então, essa é uma pirâmide de base hexagonal. É uma forma geométrica que tem 6 lados. O que é a base? É onde a pirâmide se apoia, tá? A base dessa caixinha de leite está aqui, ó. Aqui nós temos as faces, tá? Mas a base tá aqui, é onde ela se apoia. Então,
quando a gente vai trabalhar as pirâmides, a gente vai olhar que elas têm vários lados. E aqui eu mostro para vocês, por exemplo, como é que a gente montaria uma pirâmide. A gente vai trabalhar nisso também. Então, vamos ver lá. O que nós vamos fazer em casa? Vamos recortar os sólidos geométricos da página 5 do material de apoio, que são esses aqui, ok? Vamos pegar essa página que tem a tesourinha para a gente aprender a fazer e nós vamos começar a recortar. Então, pega a tesoura e vai lá devagarzinho, vai recortando, bem bonito, em cima do pontilhado, pessoal, tá? Vai fazendo no capricho. E esse aqui, depois que a gente recortar tudo, depois que nós recortarmos todos os sólidos e armazenarmos aqui, a gente vai trabalhar com eles na atividade da página 119. Então, a prof quer que vocês prestem bastante atenção, recortem os sólidos e a gente depois vai lá para o livro digital trabalhar com o exercício da página 119. Recortando todos eles, vocês podem me acompanhar, podem fazer junto com a prof, tá? Não se preocupem se demorar um pouquinho, não tem importância. O que importa é fazer bem feito, tá? Então, a gente vai recortar todos eles. Agora, vamos recortar, eu achei uma pirâmide aqui. Atenção, vamos recortar a pirâmide. Bem legal, para a gente não perder nenhum momento desse trabalhinho. Então, achei uma pirâmide. Vou separar, colocar em cima do meu livro. Achei outra pirâmide. Qual será a diferença entre elas, hein? Vamos entender isso? Atenção. Depois, a prof vai pedir uma coisa para vocês. A prof quer que vocês peguem uma folha em branco e que vocês fiquem tentando fazer as pirâmides, como a professora fez ali no quadro branco, tá? Vocês vão tentar colocar essas pirâmides. A primeira não fica boa, a gente tenta mais uma vez, tenta mais outra vez. E quando a gente vê, o desenho da gente vai melhorando. Mas precisa tentar, pessoal. Se não tentar, não dá conta, tá? Então, vamos colocando os desenhos de pirâmide, vamos primeiro recortando todos esses sólidos. E aí, a gente vai ver na tarefa da página 119, nós vamos ver quais são os sólidos que combinam com as imagens que a gente tem ali. Naquela página 119, se vocês já quiserem dar uma olhadinha, nós temos, na verdade, 6 figuras geométricas planas. O que seriam as figuras geométricas planas? Elas ficam retas. A gente não consegue ver volume, a gente não consegue ver essas figuras para o alto. Olha, sobrou aqui. Esse tantinho a professora não vai usar. O que é importante, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês as minhas pecinhas recortadas, ó, todas elas recortadas, certo? A prof recortou e agora nós vamos lá para o livro digital, só um minutinho, tá? Vamos para o livro digital e vamos olhar aqui que as pirâmides estão lá, para a gente ver, certo? O que nós vamos? Continuar no nosso livro digital. Daqui a pouco a gente volta, tá? Para o objeto digital. Vocês podem trabalhar. Nós vamos ver essa atividade aqui, pessoal. Agora que você já viu que tem diferença entre os objetos, você vai montar e comparar cada uma das figuras geométricas espaciais. Vamos usar primeiro essa aqui, na página 119, tá? Então, o que a gente vai fazer com esses cubos, com esses pedaços aqui? Nós vamos ver aonde que ele combina.
Esse cubo aqui, ele combina com qual figura? Com essa, com essa, com essa ou com essa? Tem mais ainda, tem mais um pouquinho. Aqui ou aqui? Vamos procurar. Eu vou trabalhar com esse cubo. Então, essa figurinha é a que combina com o cubo. Eu vou colar em cima dele, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Paralelepípedo. Onde será que está a imagem que corresponde ao paralelepípedo? Tá aqui. Eu vou achar o paralelepípedo lá na minha folhinha, que tá aqui, e vou colar esse paralelepípedo imagem em cima da minha folhinha, certo? E da minha figura. E assim eu vou, tá? Para cada um deles, eu vou colocar em cima a figura correspondente. Certo, pessoal? Caprichem, façam com bastante carinho e vocês vão, com a ajuda dos seus familiares, responder as questões da página 118 e 119. Essa é a tarefa de casa, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.